foi superando tudo isso. Hoje, graças a Deus, a gente já pagou 70% dos 28, nós salvamos todos os processos que estavam arquivados, entendeu? Agora, falando primeiro do 28, o que acontece? Os 28 tem aquela questão. Muitos assinaram para advogado particular. Né? Infelizmente, eu tenho servidor que assinou para advogado particular, e o advogado particular simplesmente abandonou o processo. Perdeu os 28. Porque perdeu 28. Muitos fizeram acordo, aqui eu tenho, inclusive, se a Ângela me permitir, já falando, a Ângela foi vítima. Ela fez acordo e tinha ação com o advogado lá em onde? Que era em Piracicaba. E o que aconteceu? Sabe o que fez? Executou ela, pedindo que ela pagasse honorários. E ela pagou mais de 5 mil reais de honorários agora para o advogado. Eu tenho um grupo de servidores de Sorocaba que tiveram condenação de sucumbência de quase 50 mil reais. Quase 10 mil reais cada um. Então eu falo para vocês o seguinte, olha, não quero dizer aqui porque advogado e médico, cada um contrata aquele que confia, não é isso? Não é isso? Porque vê bem, um lida com a vida da pessoa e o outro lida com direitos, muitas vezes aqueles direitos que significam muito para aquele servidor. E a gente sabe o quanto significa um TCCS para vocês, os 28, ou mesmo um 317, que não é um valor muito grande, mas o quanto isso significa para o servidor. Então, eu não quero dizer que nós somos os advogados mais super advogados, não somos isso, nós temos experiência. Eu tenho uma experiência de outros sindicatos, sempre trabalhei com servidor público, municipal, estadual, federal, então a gente tem uma experiência de como conduzir esses processos, para não perder, para tentar tirar o máximo de valor. Então é o seguinte, pode acreditar que nós estamos fazendo tudo para que todos recebam. Agora nós temos uma questão que é o seguinte, nós temos as ações, no 28 tem aquelas ações plurimas, né? Quem aqui já recebeu os 28? Quem fez acordo? Então é assim. Quem fez acordo? Quem já recebeu? Muitos recebeu até pela NASP ou pelo outro advogado. Quem não recebeu, você não perguntou. Quem não recebeu os 28? O senhor quer receber duas vezes. Recebi de um e não recebi de dois. Então é assim, olha. É assim. Nós temos no sindicato aquelas ações plurimas em grupo de 5. Né? Quem está naquele grupo, essas ações estão sendo liquidadas e essa nós já pagamos quase 10 milhões nesse tempo que nós estamos lá. 20 milhões, corrigindo aqui, foi 10 milhões nos últimos 2 anos. 20 milhões só dos 28,86%. Então, prosseguindo. Então, quem está nessas ações de grupo de 5, vai acompanhando através do sindicato, a gente tem informado, ou através da delegacia, que vai continuar e nós vamos pagar todos. Quem está nessas ações, quem já recebeu, quem fez acordo, ou tem ação na NASP, ou outros advogados, não vai receber através da ação coletiva. A ação coletiva é para aqueles que não têm ações individuais, não fizeram acordo e não receberam ainda. Eu tenho uma senhora em São Paulo que ligou para mim, ela tem 82 anos. E ela, quando saiu os 28 dela do sindicato, eu liguei para ela para dar a boa notícia. Olha, ela ligava para mim sempre, quando vai sair minha ação, doutor? Quando vai sair minha ação? Aí o dia que saiu, eu mesmo liguei para ela, saiu a sua ação dos 28. Ai, que bom, doutor, quanto que é? Ah, deu aqui 32. Ah, deu mais que a da NASP, hein? Da NASP eu já recebi 24. Eu falei pra ela assim, mas a senhora não me falou isso antes? Ah, não, doutor, senão o senhor não ia deixar eu receber dessa. Eu falei assim, mas a senhora não tem medo? Doutor, eu tenho 82 anos, você acha que eu vou estar vivo para ele tentar receber isso de volta? Aí ele falou assim, doutor, eu vou poder fazer parte da ação coletiva também? Então vocês veem como é que é a coisa. Eu falo isso para vocês entenderem como num primeiro momento é possível mesmo. Mas hoje eles têm sido muito rigorosos nessa questão. Por isso que não vai dar para a gente executar na coletiva quem tem ação com advogado particular, quem já recebeu, entendeu? Quem fez acordo, não vai dar, porque pode dar litigância de má fé, como deu para esse grupo de Sorocaba. E aí o prejuízo é grande. A ação dos 28 coletivo agora está da saúde, já teve embate, já está em fase de liquidação. A gente pretende pagar esses valores. E vocês sabem que se for até 60 salários mínimos, 30 e poucos mil reais, é precatório. Se for menos, é RTV.
Então, o precatório tem que escrever até 30 de junho de um ano para receber no outro, certo? Por causa da previsão orçamentária. E a RPV recebe até 90 dias depois da expedição do pedido pela vara competente. Muito bem, então a da saúde está quase liquidada. A coletiva do INSS. Doutor, mas está regulamento particular, né? Parece que deixa eu ver lá no contrato que tinha sido. Essa portaria fecha meio-dia. São duas questões. Tem chance Olha, se o senhor tem, o senhor não fez acordo. O senhor está na ação lá com o pessoal do Piracicaba. Então ele vai ter que prosseguir a ação. Automaticamente, o que faz agora? A litispendência que ele falou é o seguinte, o que é litispendência? É que tem um litígio igual pendente. Por isso que chama litispendência. E qual o litígio igual pendente que ele tem? Ele contratou um advogado do Piracicaba. Sabe qual é o problema que eu vejo aqui? A questão é o seguinte. Muitas vezes chegava um amigo de vocês e falava assim, olha, o primo do meu cunhado é ótimo, sabe? Ele é ótimo, ele é muito bom, vocês imaginam, e o sindicato não vai resolver isso nunca. E aí, muitos servidores assinavam a procuração, nem copa de casa, nem sabe. Eu tenho servidores, esse grupo de Piracicaba que foi condenado de Sorocaba com esses advogados também, foi condenado em sucumbência, o que aconteceu? Eles não sabiam que tinha processo lá, nem a doutora nem lembrava que tinha. Quando eu fui tirar a cópia do processo para ver, não tinha assinado procuração. Entendeu? Então, essa questão acaba isso. É litispendência, o senhor já tem uma ação lá. Então, o que aconteceu? Quando a gente executou os 28, a AGU fez um levantamento no judiciário e excluiu o senhor, porque o senhor é litispendente de uma ação lá. Doutor, o senhor entrou com o Oswaldinho, entrou? Exatamente, deixa eu explicar. O doutor Oswaldinho Diese tem um advogado que é ex-promotor. Naquele caso? Não, daí eu fui CCS. E eles entraram com esse advogado. Eu fui CCS. Então, a questão é o seguinte, tem chance de a gente reverter isso? Nós estamos nessa... Não. Uma vez proposta a ação, citada o réu, o autor propôs a ação. Enquanto não citou o réu, pode desistir da ação. Após citado o réu, a gente chama que formou o quê? Triângulo. Autor, réu e juiz. Aí só pode ter a desistência se a parte contrária aceitar. E a Procuradoria não vai aceitar, já mandou cortar o senhor. Esse aqui não vai para a coletiva, ele vai prosseguir na ação dele lá individual. Mas o prejuízo não é muito, doutor, porque nível superior o senhor sabe que recebe muito pouco, uns 28%. Isso aí. Por quê? Por que isso? Porque eu nunca vi isso aí no Lerite, viu? Então, eu sei. Esse aqui é outro, eu falei pra você. Mas teve aprovado judicialmente. O que acontece? Os 28 é aquela diferença de 93 a 98. Por quê? Em 93 deu para os militares e não deu para o civil. Foi isso? Aí, em 98 o governo o quê? Viu que estava perdendo de enxurrada, como sempre, e falou assim, olha como eu sou bonzinho, e fez aquela lei e incorporou. Mas o que ele incorporou? Ele incorporou a diferença, porque todos os aumentos que foi dado de 93 a 98 foi descontado da diferença dos 28, porque não deu mais para os militares e que teve algumas. Os médicos, logo em 93, já tinham tido um aumento no começo de 93, antes. Então, como esse aumento foi referente à data base, ele foi retroativo. Então, os médicos tiveram aumento. Os níveis superiores tiveram aumentos maiores que os outros. Na verdade, ninguém recebe 28,86%. Os médicos recebem 1, 2%. O nível intermediário recebe 8, 9%. E os níveis auxiliares são os que recebem mais. Entendeu? Foram os que tiveram menos aumentos, então tiveram menos compensação. Recebe 13, 14%, que é a diferença. O que nós executamos? Nós executamos passivo de 93 a 98. Porque em 98 ele incorporou as diferenças, mas não pagou o passivo. Porque se ele deu em 93 para os militares, tinha que dar em 93 para vocês. É essa a execução. Então a incorporação já teve, então nós pagamos passivo. Aí, muito bonitinho, o que ele falou depois? Não, eu vou pagar administrativamente. Em 14 parcelas, né? Em 7 anos. 7 anos. Sem juros e sem correção monetária.